Eu sou Elcio Estrela, jornalista de turismo, jornalista de economia, que fui por muitos anos. Trabalhei por muitos anos no Jornal do Brasil, fui chefe de seção de economia em São Paulo. Posteriormente, eu adquiri uma revista chamada Aviação em Revista, uma revista antiga, muito antiga, que lançou algumas publicações muito importantes para o setor, como o Diretório Aeroespacial Brasileiro e alguns guias, como guia de táxi aéreo, guia de aviação executiva, guia de ensino aeronáutico, enfim, um monte de guias. E a partir daí eu passei a me relacionar com o turismo. Um dia fui convidado pelo Paulo Matos, que era presidente da Abrajet, da seccional de São Paulo, para fazer parte do quadro de associados. Eu dizia, mas eu sou jornalista de aviação. Não, como você tem uma revista de aviação? Você reflete o turismo? Então entrei e com isso acabei posteriormente presidente nacional da Abrajet. Eu fui entre em 2010 e 2014. Ainda estou ligado à Abrajet, escrevi um livro sobre a Abrajet. Daí a minha relação com Horácio Neves, que eu conheci um dia na Folha, trabalhava um período na Folha, 3 ou 4 anos. O Horácio era o editor do Caderno Turismo da Folha. E travamos uma relação e tal. Depois um dia o Horácio apareceu e disse que estava pleiteando lançar uma revista de aviação. Mas tinha tido uma decepção porque ele foi falar com o Osiris Silva. Ele queria lançar e eu falei, mas Horácio, tem muita revista de aviação aí, então você não chama o Elcio, faz um acordo com ele. Mas aí não, ele acho que mediu o tamanho do negócio, o tamanho do mercado. Mas, no entanto, nós elaboramos uma boa amizade. Eu colaborei, cheguei a escrever alguns artigos para o Brasil Tours. E, certa ocasião, o Serginho Monte Alegre me chamou que eles estavam querendo escrever um livro do turismo brasileiro. Se eu topava escrever. Eu topo, não tem problema. Chegamos a conversar com o Horácio, eu e o Serginho, mas a ideia não foi adiante. O Horácio também envolvido com o Brasil Tours. Mas o que me causa surpresa e até alegria, né, é ver aonde chegou o Brasil Tours. Ele é um país em que tudo é difícil, tudo é dificultado, todas as coisas são difíceis. Um país que tributa o trabalho, né, como é o Brasil, infelizmente. Fazer um veículo independente é um esforço muito grande, muito grande. Eu tenho a minha experiência pessoal. Comprei um veículo pequeno, lancei depois 8 publicações e até que vendi. Mas o esforço do Horácio, que me impressiona no Horácio Neves, é que o Horácio foi um dos primeiros jornalistas brasileiros a entender e compreender o papel do jornalismo para o turismo. Porque o jornalismo, o turismo no Brasil como atividade econômica era até, 30 anos atrás, considerada atividade de rico. E o Brasil não tinha noção da importância econômica do turismo na geração de emprego, na melhoria do padrão de vida do povo. E isso começa talvez há uns 30 anos. E eu acredito que o Brasil Tours teve um papel fundamental ao lançar um veículo profissional, ao lançar um veículo que transformava o turismo, o passeio, como você quiser interpretar, num produto econômico de alta densidade, de alto valor para o Brasil, para o brasileiro, como é hoje, né? E eu vou dar um exemplo. Recentemente, alguns anos atrás, um ex-governador do Rio, meu coitado do Rio de Janeiro, se referindo ao aeroporto de Santos Dumont, ele foi visitar, tinha umas obras lá, e ele ficou impressionado, cheio de gente. Ele disse, isso daqui parece uma rodoviária. Quer dizer, como se a rodoviária fosse um negócio que não é para você descartar. Quer dizer, ao contrário, você devia reconhecer o papel
que a rodoviária tem no turismo. Toda forma que você tem de deslocar gente, você tem um papel importante para o povo. Minha carreira de jornalismo começa no ano de 1953, 54. Eu era garoto com 15 anos, trabalhava desde os 11 e fui ser vendedor de anúncio numa revista Guanabara, em Niterói, que já não existe mais. Existia a revista Guanabara, o dono da Guanabara tinha também o chamado Diário do Comércio, em Niterói, que na época também era um esforço enorme. Como vendedor, como era vendedor de anúncio, ou reclame, como se dizia na ocasião, eu percorria os estabelecimentos, restaurantes, hotéis, o pouco de turismo que havia na ocasião, para vender anúncios. Né? Venda de casa em Nova Friburgo, por exemplo, era uma atividade do turismo. Bom, trabalhei, um dia houve uma greve, eu gostava muito de piruar na redação, porque no tempo de ginásio eu fazia um jornal no ginásio Figueiredo Costa, em Niterói. E, então escrevia, sabia escrever um pouco, aprendi a escrever nessa época. Num determinado tempo, houve uma greve a revista Guanabara devia ter, a revista e o jornal deviam ter 10, 12 pessoas. E daí, incluindo aí os gráficos, né? Na época era tudo junto, então, a velha linotipo ainda na redação. Eu fui, um dia, houve uma greve, eu estava o diretor da revista, Dalton, e eu falei, Dalton, quer que eu ajude? Ele falou, Fedelho, você entende disso daqui e tal? Eu falei, alguma coisa, o que você já trabalhou? Aí eu contei para ele, não, eu trabalhei nisso. Então vem aqui, me ajuda aqui, vamos ver se você sabe fazer. E me deu um monte de papel, de coisas. E eu fui lá e me saí bem, escrevi. Entreguei para ele, sem reclamar. Ele ficou surpreso, pô, então você sabe escrever? Eu falei, eu tento, né, seu Dalton? Eu sempre gostei muito de leitura, de livros, tá? E de escrever sempre. Então você vai ser repórter da revista, tá bom? Foi aí que começa a minha atividade. A função da revista era mais coluna social naquele tempo, né? Elogiar os empresários, as pessoas que bem-sucedidas, porque aqueles veículos dependiam dos anúncios. Bom, na revista Guanabara eu prossegui e até que quando eu fiz uns 18 anos, eu fiz um concurso público, fui ser funcionário público. Aliás, havia naquela ocasião uma chamada Escola de Polícia Civil. Eu me inscrevi até irregularmente, eu não tinha idade para escrever, tinha 17 anos, mas eu fui lá, me inscrevi. Você precisa trazer o documento. Eu esqueci do documento. Quando passou um ano na hora da formatura, eu era o orador da turma, aí o diretor da escola, que era um promotor público, o pai dele foi médico da minha família, o doutor René Pestas, me chamou, disse que está faltando aqui sua certidão de idade, uma coisa assim. Eu, doutor René, esqueci e tal. E agora, como que nós vamos fazer? Você não tem idade. Aí eu fiquei quieto, né, doutor? Você sabe, né? Bom, faz o seguinte, sai daqui, você não falou comigo, você não conversou comigo, não me conhece. Aí obtive o diploma, fui nomeado investigador de polícia. Uns anos depois, eu fui nomeado delegado de polícia. Eu continuei estudando e tal. E aí eu fui delegado numa cidade, Miracema, São João da Barra, que é uma cidade onde o Oceano Atlântico deságua, o Rio Paraíba do Sul deságua no Oceano Atlântico. E um dia de abril de 64, a delegacia de polícia foi cercada por 30 soldados da Polícia Militar, de metralhadora e tal. Chegou um tenente, está preso. Bateu continência. Eu falei, você vai me algemar? Ele disse, não, senhor, não. Então. Aí eu fui removido para o quartel da Polícia Militar, e em Campos, né, que era a região da São Labar,
E dali eu fui removido para o DOPS. Aí quando chegou no DOPS, entrei direto no xadrez, não teve xadrez, prisão especial, coisa nenhuma. Aí encontrei deputados, o pessoal que tinha sido preso naquela época, né? Amigos meus. Encontrei o primeiro, foi o Afonso Celso Nogueira Monteiro, que é deputado federal, comunista, militante na época. O Afonsinho, né, quando me viu, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu desconfio que é a mesma coisa que você. E, bom, obviamente eu fui enquadrado no AI-5, né? E eu falei, vou procurar emprego. Disse, o que eu vou fazer? Procurei o Tenório Cavalcante, que era deputado federal, o homem você talvez não conheça, da Lourdinha, andava com uma metralhadora. Tem um livro até, tem um filme. O Tenório que era meu amigo, né? Eu conhecia ele. Aí fui lá visitar o Tenório, aí ele falou, bom, aí, quando ele me viu, eu disse, vai, o que você está fazendo aqui? Você não está preso? Eu estava, até ontem. Isso aí. E agora eu estou procurando emprego. Você quer ser advogado? Não, isso aí eu não quero. Eu quero ser jornalista, que é o que eu... Tá bom, então você já tem emprego? Não. Então você não precisa mais procurar. Você se apresenta amanhã da Luta Democrática. Ele era dono da Luta Democrática, era um jornal popular, como era o Notícias Populares de São Paulo. Era o concorrente carioca. No dia seguinte eu me apresentei, trabalhei lá mais ou menos uns 6 meses, mas aquele não era o que eu gostava, aquele escrever noticiário policial e tal. Então eu me apresentei, fui ao Diário Carioca e me deram emprego. Cheguei lá e estava empregado. O Diário Carioca fechou em 31 de dezembro de 1965. Eu tenho até a primeira edição assinada por todo mundo. Era capa bonita. Eu fui trabalhar no O Jornal do Rio de Janeiro. O Jornal, quando fechou o Diário Carioca, ofereceu 6 vagas para o pessoal desempregado do Diário Carioca. E, infelizmente, eu estava entre esses 6. Trabalhei aliás, antes de trabalhar no Jornal, eu fui a última hora, que era o Pinheiro Júnior, também um jornalista notório, que era o chefe de reportagem. Pinheiro virou-se e estava precisando de um cara para cobrir Itamaraty. Aí eu trabalhei 2 dias, no terceiro dia eles me chamaram e não podiam pagar o salário que tinham combinado. Aí fiquei chateado, não, salário, aquilo que você combina é uma coisa, agora você combina uma coisa e faz outra, isso não é comigo. Não. Aí eu fui para o jornal, onde existia uma dessas 6 vagas. Fiquei lá até meados de 66, mais ou menos, e um dia pedi demissão do jornal. O Pinto, que era o diretor de redação, gostava muito de mim, e eu fui lá, Pinto, eu vou embora. O que aconteceu? Não, fizeram alguma coisa? Não, eu estou de saco cheio, isso aqui eu não gosto. E nessa época eu já estava começando a romper com a esquerda, que eu romperia em 68, definitivamente. Parei ali, uma tarde, resolvi tomar um chopp, estava tomando um chopp. Passa um amigo meu de ônibus na Avenida Rio Branco, e me vê lá, e bota a cabeça para fora comigo, estrela, daí desceu, veio, sentou ali, começamos a tomar um chopp. Aí eu contei para ele, o que você está fazendo? Aí contei o que tinha acontecido. Rapaz, eu estou te procurando faz 3 dias. Você conhece o Carlos Prata? Eu falei, não, conheço o nome. Pois é, o Carlos Prata me pediu um cara para trabalhar no Jornal do Brasil, nosso sucursal de Niterói, mas ele quer um cara de Niterói que trabalha no Rio, que conheça bem como era de Niterói, né? Aí eu fui lá no Prata, cheguei lá, o Prata estava correndo lá para uma reunião, não pôde me atender. A secretária dele disse, deixa o seu nome, tá bom. Aí disse, quando eu estou no elevador, vem o Prata correndo. Ô, rapaz, quero falar com você então. Olha, rapaz, eu estou precisando de um cara para viajar para o Espírito Santo, descobrir o petróleo. Eu não tenho um repórter aqui. Você pode ir agora? Eu falei, posso. Mas tem que ser... Não, bem. Só passar em casa, minha mãe ali, e pegar mala e tal. E aí eu foi aí que eu entrei no Jornal do Brasil. Aí fiz carreira e tal, até que vim para São Paulo. Em 1968 eu havia rompido com a esquerda e vinha sofrendo assédio e tal, então eu pedi para me transferir
E o Diniz me mandou então para São Paulo e eu fiquei aqui, estou até hoje, desde 52, 53 anos. Né? Saí do Jornal Brasil, fui para o Estadão, fazia a primeira e a última página do Estadão junto com era o Oliveira Ferreira, o secretário, e o Carlos Altman, que foi meu colega de jornalismo, foi meu subordinado na organização de economia. Aí fiquei no Estadão, depois saí, trabalhei na assessoria de imprensa do Laudo Natel, depois, uma temporada, trabalhei depois no chefe de redação do Notícias Populares. Quando o Ibrahim Ramadão foi seu editor, me levou do Jornal do Brasil, me levou para lá. Então, fiquei lá uns 3 anos. Aí o Jornal do Brasil me chamou de volta. Que era o Juarez Bahia, nessa altura, que era o editor nacional. Veio aqui, me pegou, me levou na sala do Walter. Eu não vou falar com o Walter. Não, você vai falar. Né? Abraçou. Você vai falar com o Walter agora. Aí eu subi e tal. O Walter falou, não vou te pedir desculpas, porque você foi muito mal criado comigo. Como eu também fui mal criado com você, nós estamos empatados. Então, quer voltar para o jornal agora? Aí eu não respondi, já está aprovado. Eu sei que você... Em 1979, eu comprei uma publicação antiga, Aviação em Revista, que fora fundada em 1938 por um apaixonado, um arquiteto que era apaixonado por aviação. Depois foi sucedido na aviação por um outro apaixonado por aviação, o Teófilo de Abreu Júnior. Comprei, trouxe para São Paulo e reestruturei a revista. Comecei a lançar guias especializados, que era uma forma de ampliar o universo, o faturamento da revista, né? Criar recursos para poder sustentar. E o que realmente é o que aconteceu? A revista, a aviação em si, não me remunerava, eu trabalhava de graça. Eu ganhava dinheiro com os guias. Tanto que uma vez me perguntou um amigo meu, se eu não me engano foi o Osíris Silva que me perguntou, mas você está lançando um guia que concorre com você mesmo. Eu falei, esse é o segredo. Ele disse, não entendi. Antes que alguém lance alguma coisa no meu mercado e concorra comigo, concorro eu. Então esses guias me dão um faturamento, me dão sustentação econômica para manter a revista praticamente sem lucro. Mas a revista precisava dela porque ela era o produto principal, o produto mais conhecido, né? O produto mais permanente no mercado. E isso foi aí até 2008, quando eu resolvi me aposentar. Me aposentei, passei a revista adiante e passei a frequentar um sítio que eu tenho muitos anos, em Sabaúna, onde eu, na verdade, moro. Sabaúna é um distrito de Mogi, é uma região bucólica, como se encontra pouco no Brasil, distante a 80 quilômetros da Praça da Sé. Mas você tem a qualidade de vida é outra. Então eu em Sabaúna acabei escrevendo um livro chamado Sabaúna, Aspectos da Sua História, porque na verdade a história de Sabaúna é uma história oral, era transmitida de pai para filho na escola. De Sabaúna eles davam aula sobre. E eu fui até convidado para fazer algumas conferências na escola primária. E ali, com isso, eu acabei tentando me tornar escritor. Estou tentando me tornar escritor. Então, eu tenho o livro Sabaúna, depois eu escrevi a história da Abrajet, a Associação Brasileira de Turismo, quando ela fez 60 anos, eu era presidente nacional. Coletei material com muita dificuldade, porque a Abrajet perdeu todos os arquivos originais. Escrevi um livro sobre 60 anos. Depois eu tenho pronto um livro que é sobre o sofrimento dos confederados americanos quando vieram para o Brasil. O Brasil foi o único país do mundo a ter o núcleo de imigrantes americanos. 20 mil americanos mudaram para cá.
E eu falar, são 20 mil, não, está errado, está errado, está errado. Até que apareceu uma pesquisadora, que era do Colégio Pedro II, essa senhora. Ela resolveu pesquisar por conta dela e provou que são 20 mil. A minha tese estava certa. Porque eu me baseava em alguns depoimentos, né? Comparava esses depoimentos. Havia falecida, uma escritora, Judith McNatt Jones, que era neta do fundador da primeira colônia americana no Brasil, que era Santa Bárbara do Oeste. Chama Judith McNatt Jones. Eu entrevistei a dona Judith, no tempo de jornal, quarta década, mais. Eu estive uma tarde lá, passei uma tarde na casa dela, com ela, com o marido, com os filhos, muito simpática. E eu fiz uma matéria sobre o cemitério dos americanos. E aquilo eu acho que aquilo era muito terno, sofrendo daquela gente, né? Largar tudo, você calcula, você largar a vida em um país distante, uma língua que você não falava, né? Gente que estava acostumada a um certo padrão de vida, um certo conforto, ter que pegar na enxada e plantar mandioca. Dos livros eu tenho um livro sobre a herança cultural que a Força Aérea Brasileira doou ao Brasil. Comecei a pesquisar, a pensar, pô, esses caras fizeram o CTA, o ITA, a Embraer. A Embraer hoje é a terceira indústria aeronáutica do mundo. Terceira indústria aeronáutica. A Embraer é tão importante que a Boeing, que tentou comprar a Embraer há um ano atrás, não é para tirar a Embraer do mercado, porque a Embraer tinha a engenharia que eles não conseguiram desenvolver até hoje. Como eles cresceram muito, eles foram parar nesses Boeing 747, 787, que são aviões extremamente grandes. E você não convence o engenheiro de que está trabalhando na produção do Boeing 747 a fazer um avião de 100 lugares. Ele não quer saber. Não vai. Então ela nunca conseguiu implantar uma engenharia como a Embraer tem. A Embraer tem 4 mil engenheiros de alto nível. 4 mil. A Embraer é o terceiro produtor de avião comercial do mundo. Existem mais de 1.000 aviões, mais de 1.000 jatos da Embraer voando no mundo inteiro. É uma coisa que pouca gente sabe. Quer dizer, a Embraer realmente é um feito extraordinário, que é um feito, eu acho, com uma cabeça chamada Osirio Silva. O camarada, eu sou um admirador dele, eu acho que o Osirio era capitão da Força Aérea Brasileira quando eu conheci ele, e ele queria fazer avião. Eu falei, isso é sonhador, esse cara. Não, temos que fazer avião. Fez o avião, né? Foi o primeiro homem no Brasil que desviou recurso público em benefício do país. Não ficar no Brasil você desvia recurso público e põe no seu bolso. O Osirio pegou os recursos que ele contava com outros projetos, inventou os projetos para fazer um avião que ele não tinha dinheiro no orçamento. E não deixavam, não queriam dar dinheiro para ele. Então o que ele fez? Inventou um projeto como era modificar o sistema de abastecimento do avião T-6, que era um avião da Força Aérea Brasileira, uma das esquadrilhas da fumaça, nós temos por aí as esquadrilhas particulares. Ele montou um projeto, trouxe aquele francês Max Hublé, que era criador de uma indústria francesa famosa na Segunda Guerra, que acabou a Segunda Guerra, ele ficou desempregado, eles foram lá, trouxeram o camarada, né? E o avião do camarada não servia para o Brasil, mas o cara tinha experiência e o nome que eles precisavam para poder botar na frente do projeto, para poder tocar. Então contrataram o cara para fazer reforma de avião. O cara não foi fazer reforma, eles foram trabalhar no projeto do Bandeirante. Criaram o Bandeirante. E criaram o Bandeirante com recursos desviados de outras finalidades militares. Quer dizer, primeira vez que você cria no país que o funcionário público rouba dinheiro, desvia dinheiro público, ou não desvia dinheiro público, para aplicar interesse do país. E com isso nós temos hoje a Embraer, que é a terceira maior fabricante. A Boeing quis comprar a Embraer exatamente pela engenharia que ela tinha. Ela não conseguia ter uma engenharia. E a Boeing só não comprou a Embraer
porque com esse negócio da Covid, o governo americano socorreu a Boeing e outras indústrias, né? E ela emprestava dinheiro a fundo perdido, para não fechar a Boeing, que a Boeing é uma empresa estratégica. Então eles financiaram a Boeing. Quando a Boeing negociou a compra da Embraer, o governo americano chegou e o Tesouro, não pode. Não pode porque tem dinheiro do Tesouro americano e vocês não podem comprar uma indústria estrangeira. E nós não temos como separar o que é dinheiro, o que está na Boeing e o que está na Embraer. Porque isso vai acabar fundindo. Aí foi aí que ela desistiu. O governo americano pressionou, não deixou eles fazerem eles comprarem a Embraer. Eu acho que seria uma boa solução. Então, nós iremos perder a Embraer. Mas isso não vejo nenhuma diferença que uma empresa seja americana, alemã, desde que ela produza resultados aqui, né? Ou não prejudique diretamente uma empresa brasileira. Bom, eu queria só reiterar que eu sou um admirador da mídia, principalmente da mídia independente, a mídia pequena, né? Que se faz com muito esforço. Eu acompanho isso e eu destaco que o papel do Brasil Tours se insere perfeitamente. O Brasil Tours, o Horácio Neves e o seu Brasil Tours vieram provar e atestar a importância que tem o turismo como atividade econômica para uma nação. A hora que ele gera, essas companhias aéreas que nós temos aí, existem por causa do turismo. Essa rede de hotéis, inclusive um hotel como este que nós temos aqui, existem por causa do turismo. Essa rede de restaurantes que nós temos, e hoje São Paulo é um centro gastronômico, se deve isso tudo ao turismo, né? Os eventos que nós temos aí, quase que 300 eventos ou mais por ano em São Paulo, eventos de grande porte, né? Se deve ao turismo. Quer dizer, e o turismo contou, a meu ver, com o papel de jornais independentes, como tem um jornal independente em Minas, tem no Maranhão. No Maranhão, em Minas nós temos o MG Turismo, tem mais de quase 40 anos, jornal independente. Você tem no Maranhão o Jornal Pequeno, que é um jornal de turismo bem feito, com material cultural de alta qualidade. Eu recebo o material, entende? E o Brasil Tours se insere perfeitamente na liderança desse mercado econômico que é o mercado de turismo brasileiro. Hoje, creio que é o terceiro produto da economia brasileira na geração de emprego, de atividade econômica. Certo?